Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão nesta quinta-feira, na primeira edição do Últimas Notícias. A Comissão Especial de Inquérito que está averiguando se os problemas em bairros próximos às pistas que são administradas pela Ecovias Imigrantes e os impactos da construção da terceira via de imigrantes aqui na nossa cidade realizou mais uma reunião. Nós vamos conferir os detalhes dela com o repórter Washington Luiz. A 7ª reunião da CEI, Comissão Especial de Inquérito, ocorreu sob o comando do presidente Marcinho na sala de reunião do Legislativo cubatense. A comissão tem a finalidade de apurar as responsabilidades da concessionária Ecovias sobre os danos causados aos munícipes, notadamente as enchentes e a obstrução de acesso e saída dos moradores aos bairros às margens do sistema Anchieta Imigrantes e a construção da terceira pista da Imigrantes. Nós trouxemos aqui o CID, CID-CIESP, na pessoa do Ricardo Salgado, e trouxemos também a Associação dos Caminhoneiros daqui da região, onde também eles falaram da questão dos caminhoneiros, o que eles sofrem nas rodovias, as pendências existentes, e isso para nós é importante, essas informações, para que nós possamos discutir com a Ecovias tudo isso que tem ocorrido. Por exemplo, nós tivemos recentemente um acidente aqui na via Anchieta, que envolveu 3 caminhões com vítimas, infelizmente. E por que será que aconteceu aquilo? E aquele caminhão que chegou, qual a medição daquele caminhão? Será que é permitido nesse horário ele descer ou não? Então, olha só, são pendências existentes antes da construção de uma terceira via. Será que aquele caminhão que estava descendo naquele horário, ele não deveria estar descendo um outro horário, né? Conforme o que foi colocado aqui, antigamente, esses caminhões com essa medição, eles desciam após as 11 horas. Hoje não, hoje a Ecovias está deixando à vontade e olha aí o risco. Infelizmente tivemos acidente fatal. Também os moradores que moram ali às margens da Anchieta também sofrendo, porque o risco daquele caminhão invadir as casas, ali nas proximidades tem uma unidade escolar também. Então, assim, a gente precisa discutir tudo. Como também foi falado aqui, junto ao CID-CIESP, os prejuízos, porque ali se discute o produto, a matéria, os congestionamentos, quando tem, as nossas empresas do polo, elas acabam ficando no prejuízo, porque o produto ele não chega, ele não sai, a matéria-prima também. Então, essas discussões é importante, porque daqui uns dias teremos a nossa audiência pública. Então, estará aqui a Artesp, estará aqui a Ecovias, e nós vamos questionar para que seja solucionado esses problemas antes de discutir a construção da terceira via. Os vereadores Guilherme do Salão, Ronaldo da Comissão e Batoré participaram deste encontro e também Ricardo Salgado, representante do CID-CIESP. Os diretores da Associação dos Caminhoneiros de Cubatão estiveram presentes na sala de reunião. Pontuamos ali muitas coisas boas e tomara que na audiência pública que vai ter, que a Ecovias acate aí, ajude nosso hospital, melhore o trânsito aí, faça as suas marginais. Eu fico muito satisfeito, a gente agradece a ser convidado a participar, como a gente vive esse trânsito dia a dia com os nossos caminhões pesados, E eu fico muito feliz aí que a iniciativa do vereador Massinha, junto com o vereador Guilherme, junto com o Ronaldo da Comissão estava aí também, o Batoré também deu. A gente fica muito feliz que os vereadores estão olhando para a nossa cidade aí, pensando no nosso futuro com essa terceira via que vem agora, essa terceira nova pista aí, que vem para os rodotrens aí que vai descer, A gente até falou ali que o Porto, a partir de 2026 aí, que vai crescer em média de 10% ao ano até 2030, então o Porto vai dar um boom aí, Então é muito, muito bem representado. Confira agora outros assuntos da edição de hoje. Banda musical da Padre José de Anchieta recebe moção de aplauso na Câmara. Gilmar Mendes decide que só a PGR poderá solicitar o impeachment de ministros do STF. Tesouro reprova empréstimo de 20 bilhões aos Correios e no esporte nós vamos ver a vitória do Santos com direito a 3 gols de Neymar Júnior. Quinta-feira, 4 de dezembro, para você ficar muito bem informado, fique com a gente na primeira edição do seu Últimas Notícias, que está no ar.
O Tesouro Nacional rejeitou o empréstimo de 20 bilhões de um conjunto de bancos aos Correios, devido à taxa de juros que era de 136%, acima do limite de 120% do CDI. A decisão foi comunicada na última segunda-feira ao presidente da estatal. Com isso, o Tesouro não poderá dar garantias de que a União cobrirá uma eventual inadimplência dos Correios, e isso eliminaria os riscos das instituições financeiras. Vale lembrar que o valor de 20 bilhões solicitado aos bancos integra o plano de reestruturação da empresa. O ministro Gilmar Mendes, em uma decisão monocrática, ou seja, quando ela é feita por um único magistrado, disse que apenas a PGR poderá solicitar o impeachment de algum dos ministros do STF. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, decidiu ontem que só o chefe da Procuradoria-Geral da República está apto a denunciar os ministros da Corte ao Senado, ou seja, só o presidente da PGR pode solicitar impeachment contra os ministros do STF. Em um dos trechos na decisão, Gilmar Mendes disse que a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Isso porque os juízes, tendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição e a preservação dos direitos fundamentais. A decisão monocrática, onde a decisão é proferida por um único magistrado, neste caso Gilmar Mendes, será julgado entre os dias 12 e 19 de dezembro e está sendo alvo de críticas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, demonstrou sua insatisfação com a decisão do decano e destacou a necessidade de alterar o regime das decisões monocráticas, em especial as que suspendem a vigência de uma lei cautelar. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. O líder da oposição, o deputado federal Luciano Zucco, disse em coletiva de imprensa que o ministro rasgou a democracia e retirou os direitos dos brasileiros em fiscalizar os poderes. O ministro Gilmar Mendes ultrapassa todos os limites, concentrando o poder e rasgando a Constituição. O que resta da democracia quando o direito de fiscalizar poderes é arrancado da mão do povo? Eles também são legisladores e desrespeitam este Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União pediu ao ministro Gilmar Mendes que reconsidere a sua decisão. A AGU diz que as alegações devem ser acolhidas, em parte, como imposição do sistema de garantias institucionais estabelecidas pela Constituição Federal em favor da dependência do Poder Judiciário e que viabilize a proteção adequada dos direitos fundamentais e a plena realização do princípio democrático. Agora é motivo de orgulho. Após a conquista do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, a banda musical da UME Padre José de Anchieta foi alvo de uma moção de aplauso no Parlamento Cubatense. Acompanhe. Em sessão plenária da Câmara de Cubatão, o vereador Guilherme Amaral apresentou uma moção de aplauso à banda musical UME Padre José de Anchieta, que ao longo de sua trajetória vem conquistando títulos e representando a cidade em todo o país, através do brilhante trabalho realizado pelo projeto Um Toque de Cidadania, e recentemente sagrou-se campeã brasileira no 32º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, disputado na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar com vossas excelências um momento de grande emoção, de grande gratidão, porque mais uma vez eu não quero me tornar repetitivo nas efetivas e subsequentes moções de aplauso à instituição AFABAN e às bandas e fanfarras que são executadas aqui no nosso município, por meio das nossas escolas municipais. Mas esta moção de aplauso, ela não figura como uma redundância ou algo efetivamente repetitivo, mas é que
nós estamos passando por um momento bastante histórico, vereador Kleber do Cavaco, porque há 33 anos, há mais de 3 décadas, nós da Baixada Santista não temos ninguém, nenhuma instituição representando esta região metropolitana em concurso de bandas e fanfarras em nível nacional. E após longos e infindáveis 33 anos, nós da região metropolitana da Baixada Santista tivemos uma representação muito significativa, porque nós interrompemos um hiato bastante deletério de absolutamente ninguém representar a nossa região num concurso de grande valia, de grande importância para a difusão de cultura, sobretudo para as pessoas mais humildes. E mais ainda honrosa é o fato de nós termos uma representação após 33 anos, por meio de uma banda do nosso município. Uma banda esta formada por crianças da escola pública. Então eu gostaria de submeter a Vossas Excelências, ao crivo de Vossas Excelências, esta moção de aplauso, e de antemão eu gostaria de solicitar uma salva de palmas, sem prejuízo da votação, porque nós interrompermos 33 anos de ato, sem qualquer representatividade, e esta interrupção ser feita por parte de pessoas pobres, pessoas que vêm efetivamente do mesmo lugar que nós viemos, que é da escola pública, isso não é para qualquer um, isso é porque a política pública tem funcionado no nosso município. Muito obrigado e coloco sob o crivo de Vossas Excelências. Um motivo de orgulho para o maestro Luiz Carlos Araújo. Quero agradecer o vereador Guilherme Amaral, que tem sido um parceiro, os vereadores que têm apoiado esse projeto, o vereador Tinho, o vereador Kleber do Cavaco, o vereador Afonsinho, o vereador Alain Matias, que está licenciado, e o próprio o Guilherme do Salão. Eu acho que isso é um motivo de muita alegria, não somente para nós, mas para todo o município. 33 anos, que Cubatão e a região não mandavam um representante para um concurso num certame nacional. Nós competimos lá com mais de 85 bandas, do estado, de vários estados do nosso país, e graças a Deus, com o investimento que houve pela parte do Poder Executivo, agradecer aqui ao ex-prefeito Ademário, ao prefeito César, que investiram nessa garotada. Eu acho que tudo tem para acontecer, e o nosso sonho agora, por que não, ser campeão mundial. O melhor pavilhão nacional e vice no corpo coreográfico, e sonhos mais altos ainda vem por aí. Estamos em festa, estamos super satisfeitos com o trabalho que foi desenvolvido lá no último final de semana em Macaé. O melhor pavilhão nacional foi o nosso. Conseguimos o vice-campeonato do corpo coreográfico, mas assim, estamos satisfeitos com o trabalho mesmo que as meninas desenvolveram. E agradecer a todo apoio, toda a torcida, porque agora a gente vai, a intenção é ter voos mais altos, Próximo campeonato, México e Irlanda, se Deus quiser. A partir das 6 horas da tarde, a Secretaria de Habitação da nossa cidade realizará um sorteio no Teatro Municipal Zanzalá para o desempate dos munícipes que se candidataram ao processo de seleção para um apartamento no edifício Castro. A nova classificação atende aos critérios de elegibilidade para a concessão. A lista com os nomes e também mais detalhes sobre esse processo você pode conferir no site da Prefeitura, que é o cubatão.sp.gov.br. E a Câmara realizará hoje à noite o ato solene em homenagem ao empreendedorismo. Os detalhes da solenidade nós vamos conferir agora. A partir das 19 horas, lá no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, irá acontecer um ato solene em homenagem ao empreendedorismo de Cubatão. A oradora oficial desta solenidade será a empreendedora no ramo de confecção, a senhora Cátia Pinheiro Ventura. E o ato solene é de autoria do vereador Xuxa. Inúmeros empreendedores e empreendedoras que se destacam na cidade de Cubatão serão homenageadas pelas bancadas dos partidos políticos com representatividade na Casa de Leis. E pelo canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar o ato solene ao vivo a partir das 19 horas.
Depois do intervalo, comissão sobre a contratação de pessoas com deficiência em Cubatão se reúne na Câmara e também os gols da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos com imagens do Pedro Casqueiro para a gente conferir como é que está a movimentação em um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Nós também estamos nas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Os termômetros marcam aqui na Rainha das Serras 26 graus. Não sai daí, o seu N1 volta já. A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo, sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com as últimas notícias, primeira edição. A Comissão Especial de Vereadores, que busca averiguar se as empresas estão seguindo a lei, contratando o número mínimo de pessoas com deficiência na nossa cidade, se reuniu na Câmara. Acompanhe a reportagem. Na sala de reunião da Câmara Municipal ocorreu uma reunião da Comissão Especial de Vereadores que está apurando se as empresas estabelecidas na cidade de Cubatão estão cumprindo o percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência exigida pela legislação. Os vereadores Carioca, Alessandro Oliveira, Marcinho e Batoré participaram deste encontro e o presidente da comissão é o vereador Marcos Roberto Silva Utinho. Foi uma reunião onde demos o primeiro passo, ainda com a expectativa das próximas reuniões, que a gente avance com essa situação, até que se faça direito de cumprir a Lei 8.213, para que a gente consiga dar o direito para essas pessoas com deficiência de emprego. Esse é o nosso objetivo dessa comissão. Foi dito aqui durante esta reunião que está difícil arrumar emprego normalmente, principalmente para eles, não é? Por isso essa comissão é formada e estão apurando. Exatamente, essa é uma das preocupações, né? A dificuldade hoje das pessoas que não tenham deficiência de ter oportunidade de emprego, inclusive aquelas do primeiro emprego, que a gente sabe do jovem, do adolescente. Imagina ainda essas pessoas com deficiência, que essa dificuldade ainda possa ser maior. Então nós temos várias prestadoras de serviço hoje no município que prestam serviço para a Prefeitura Municipal de Cubatão e também para a Câmara Municipal de Cubatão, é onde precisamos fazer o dever de casa, fazer com que essas prestadoras de serviço se conscientizem que tem por obrigação de cumprir a lei, que é de dar oportunidade também ao deficiente dentro das suas cotas. Dr. Rodrigo Dias, secretário jurídico da Prefeitura, destacou pontos da legislação e a importância dos esclarecimentos. É isso mesmo. A lei federal, ela traz uma série de cotas que precisam ser preenchidas, isso em relação à iniciativa privada, mas nós, enquanto poder público, também temos uma responsabilidade em desenvolver essa política pública, monitorar e avaliá-la, melhorá-la, para que seja uma política pública de caráter permanente e que a gente consiga incluir cada vez mais as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Representantes da Secretaria da Assistência Social e do CONDEF, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também participaram do encontro e, segundo Abel Sampaio, o presidente do CONDEF, é preciso a união de todos. É necessário, assim, são políticas públicas que estão esquecidas já há algum tempo aqui na cidade e a gente está tentando reativar essa discussão. Participamos de algumas SEVs ao longo desse ano, essa é mais uma conduzida pelo vereador Tinho, e o intuito é a empregabilidade para a pessoa com deficiência. Então, o que foi discutido muito aqui são a respeito sobre dados na cidade, que a gente não tem muito. Os dados estão em determinadas secretarias, mas só que esses dados não se cruzam. Então, você não consegue ver o montante da real necessidade. Então, essa é uma das bandeiras do CONDEF nessa gestão 24-26, como prioridade, você saber o contingente de pessoas com deficiência na cidade, seja por meio do que já existe em secretarias, ou seja, por meio de um eventual censo. Fabrício Lopes, secretário da Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo, esteve participando também desta importante reunião e agradeceu ao vereador Tinho pelo convite. A gente parabeniza, a iniciativa do vereador Tinho, presidente da comissão, de ter nos convocado aqui para falar um pouco sobre de que maneira a gente tem olhado essa questão da inclusão das pessoas com deficiência no ramo da empregabilidade, Secretaria de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo tem dialogado sobretudo com as empresas prestadoras de serviço que ofertam vagas no nosso posto de atendimento ao trabalhador, para que tenha o olhar não só para a questão dos PCDs, mas também dos aprendizes e das mulheres em situação de violência, Então a gente hoje teve uma reunião muito produtiva, a gente sai daqui com o compromisso também de unir dados, unir esforços do CONDEF, da própria municipalidade, da Câmara Municipal e de outros órgãos para consolidar esses dados na formatação de políticas públicas e continuar incentivando as empresas que cumpram aquilo que está precificado na lei. Porque amanhã depois podem ser cobradas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, e o que a gente quer, na verdade, é que o setor produtivo também tenha a sua atividade garantida e a gente estimula que eles cumpram as cotas que estão previstas na legislação. Agora é o momento da sua prestação de serviço aqui no Últimas Notícias, primeira edição, e nós vamos começar, como de praxe, vendo como é que está a movimentação no sistema Anchieta Imigrantes. O nosso diretor de corte, Vini, vai colocar, ele que tomou chuva comigo na terça-feira, quando teve aquela mudança da tarde. Vini, vamos conferir como é que está o pedágio aqui da Anchieta. Ó, gente, a gente está vendo o fluxo aqui de carros normal, usual para uma quinta-feira de manhã. Agora a gente vai mudar para Imigrantes. Vini, põe a imagem aqui para a gente ver no pedágio. A Ecovias mudou um pouco do ângulo, a gente pode ver como é que está o pedágio. Chegada do pedágio está tranquila, viu, gente? Com pouca movimentação, aqui os carros, a sua, no caso você que está vendo à sua direita, na cabine de cobrança automática, de resto, as outras cabines livres. Vini, vamos ver como é que está aqui, já começando no Planalto. Aqui, gente, aquela parte que a gente vê a plaquinha indicando que está entrando na Serra do Mar, aqui a câmera foi movida para antes, para aquela entrada. Aqui é aquele trevo onde os caminhões, os veículos pesados entram para pegar a Anchieta, e quem vem para cá, sentido litoral, e na sua direita, quem está indo, no caso aqui, perdão, no lado direito é indo para o Planalto, vindo aqui para a nossa região. Aqui é onde os caminhões entram, E aqui é aquela plaquinha que a gente vê de costume, e aqui à sua esquerda, quem está indo sentido São Paulo. Vini, vamos ver como é que está o trecho aqui na Serra da Anchieta. Olha, um fluxo interessante de veículos aqui, então bastante interessante. A gente está vendo aqui os ônibus, os caminhões estão nesse trecho de subida aqui da Imigrantes. E Vini, vamos ver como é que está aqui essa outra aqui, para a gente ver como é que está a chegada. A gente está vendo aqui, essa aqui é aquela chegada, tá, gente? Quando desce da Imigrantes já está indo aqui para Cubatão, aqui, Esperança. Então a gente está vendo pouco trânsito, a chegada para o litoral. Vini, vamos ver aqui no tráfego como é que está a condição da via. A gente vê um pouquinho de trânsito aqui em cima, Vini? Chegando aqui na Via Anchieta, chegando a São Paulo, do quilômetro 13 a 11, 2 quilômetros ali o trânsito está lento. E agora a gente vai ver como é que está a condição para vir para a nossa região. 1 minuto e 12 para chegar em Santos, 1 minuto e meio para chegar... 1 minuto não, perdão. 1 hora e 12 minutos para chegar em Santos, 1 hora e meia para o Guarujá, 1 hora e 20 para Praia Grande e 1 hora e 11 para São Vicente. Como a gente vem falando, se para Santos está 1 hora e 10, aqui para Cubatão está aproximadamente
1 hora, 50 minutos, 1 hora, né? A gente dá as boas-vindas para o pessoal que vem para a nossa região. E a gente já viu como é que está a Ecovias, a gente vai ver o Instagram da Câmara, né, Vini? Para a gente ver como é que está a movimentação nas redes sociais do nosso parlamento. A gente vai colocar aqui, Vini, põe aqui só para a gente ver o convite da sessão do ato solene, perdão, como a gente está vendo você acompanhando a matéria do Washington Luiz, né? No convite do Washington Luiz, aqui também no Instagram da Câmara de Cubatão, a gente vê mais detalhes sobre quem vai ser a oradora oficial, quem vão ser as pessoas homenageadas nesta solenidade. Vini, vamos ver como é que está o feed das redes sociais. Clica aqui, Vini, para a gente ver, ó, esse aqui embaixo, porque foi o que a gente deu na nossa edição, tá, gente? Que foi a moção de aplauso direcionada à banda da Padre José de Anchieta, né, a banda estudantil, que foi campeã nacional das bandas e fanfarras, fazendo jus ao nome da nossa cidade, que tem tradição nas bandas e fanfarras no Brasil, e também mostrando que a cultura da nossa cidade tem recebido bastante investimento. Isso é bom, não só para a cidade também, como para os nossos pequenos. Então você segue lá, Câmara Cubatão, o perfil institucional do Poder Legislativo Cubatense. Também siga nosso da TV Câmara Cubatão, você pesquisando TV Câmara Cubatão. Agora a gente viu como é que está as estradas, o perfil do Legislativo e vamos ver como é que está a previsão do tempo. E para isso a gente abre as janelas e vamos ver como é que está o Pedro Jardim Casqueiro. Hoje, diferentemente dos últimos dias, o sol apareceu. Nós estamos vendo o céu límpido, o céu azul, muito bonita essa imagem. Tem algumas nuvens no céu, mas elas estão bem tímidas, né? Estão bem disfarçadas. Também nessa semana elas já apareceram, né? E mais alguns lugares da cidade as nuvens ainda estão presentes, mas não tem previsão de chuva. Agora faz 26 graus na nossa cidade e vamos conferir mais detalhes da previsão com a Cris Castanheira. A sexta-feira começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo da manhã. Durante a tarde e também à noite, há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Os ventos permanecem fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica alta, oscilando entre 67% e 96%. Pela 37ª rodada, o Santos venceu bem o Juventude e deu um respiro maior na briga contra o rebaixamento. E contou com mais um dia do São Paulo. O Fortaleza venceu o Corinthians e embolou tudo lá embaixo. O Washington Luiz vai contar pra gente. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro no Castelão. Pochettino pega de primeira após o cruzamento e faz Fortaleza 1, Corinthians 0. Herrera recebe o lançamento, a defesa do Corinthians se atrapalha, ele não quis nem saber, dá uma cavadinha por cobertura e marca um belo gol, 2-0. O time de Parque São Jorge diminui com o André Luiz. Ele pega de primeira e coloca a bola no fundo do gol. Mas terminou assim, Fortaleza 2, Corinthians 1. Na Vila Belmiro, Sabino de cabeça abre o placar para o São Paulo contra o Internacional de Porto Alegre. Agora Mike chuta de fora da área, a bola desvia no zagueiro colorado e tira totalmente o goleiro da visão. É o segundo gol do tricolor paulista. Luciano recebe na entrada da pequena área, dá uma cavadinha e encerra o placar. Final, São Paulo 3, Internacional 0. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro também por 3-0. Flaco Lopes pega o rebote do goleiro e empurra para o gol. Palmeiras na frente, 1-0. Falha da defesa atleticana. Alan aproveita e bate forte no cantinho, 2-0.
E este gol aí encerra o placar. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. O Red Bull Bragantino complicou a vitória da Bahia e venceu por 4-0. Sachas abre o placar após o cruzamento da direita. Agora a bola cruza a extensão da área e na volta ele mesmo, Sacha amplia 2-0. Na etapa complementar, Lucas Barbosa arrisca de fora da área e faz o terceiro gol do Red Bull Bragantino. E John sempre ele encerra o placar final. Red Bull Bragantino 4, Vitória 0. No Rio de Janeiro, Mirassol, que beleza, venceu o Vasco por 2-0. O Vasco da Gama era só pressão, mas foi o Mirassol quem marcou com Renato depois de receber de Carlos Eduardo. Aos 47 da etapa final, Carlos Eduardo se livra do goleiro e fecha o placar. Vasco 0, Mirassol 2. O Alfredo Jaconi, o Santos venceu o Juventude por 3-0. O primeiro gol foi esse aí. Neymar toca e recebe de volta e acaba batendo colocado no ângulo. 1-0 Santos. O segundo ele recebe o lançamento e toca na saída do goleiro. É o segundo gol peixeiro. Aos 26 minutos, pênalti para o Santos. Neymar cobra com qualidade e com calma. É o terceiro gol do Santos. E o terceiro gol do Neymar. Final, Juventude 0, Santos 3. E no estádio Mário Filho, no Maracanã, o Flamengo com este gol venceu o Ceará por 1-0 e sagrou-se campeão brasileiro de 2025. E muita festa dos torcedores flamenguistas. Obrigado, Austin. A gente viu os resultados, ficou um bololô, uma enrolação lá na parte de baixo da tabela. A gente vai conferir aqui no telão, só para a gente entender como é que está a situação. O Santos com a vitória ficou com 44 pontos, 14º, como nós estamos vendo aqui, mais 3, subiu da 17ª para a 14ª colocação. Ceará com a derrota para o Flamengo desceu uma posição, Fortaleza com a vitória em cima do Corinthians subiu mais 2, saiu da zona do rebaixamento depois de 27 rodadas. A Vitória com a derrota com a goleada sofrida para o RB Bragantino está na 17ª colocação e o Internacional com a judia do São Paulo, como a gente viu, está na 18ª colocação. Agora, gente, essa situação aqui tem tudo para mudar na última rodada. A gente vai conferir os jogos agora, o Vini vai colocar pra gente. Isso porque o Fortaleza vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, tá? O Vini vai colocar na tela para você entender um pouco melhor. O Botafogo tá brigando ali pelo G5, né? Como o Flamengo ganhou a Libertadores, abriu uma vaga mais direta para a Libertadores. Então, quem ficar na 5ª colocação vai direto, vai para a fase de grupos, não vai passar pela pré-Libertadores. Internacional vai receber o Red Bull Bragantino, que está brigando também por posição, porque dependendo dos outros resultados, se não vier uma vitória ou então um empate, mas a vitória é crucial para o RB Bragantino, pode ter movimentação ali na parte para quem vai para a Sul-Americana. E claro, quanto melhor posicionado na tabela, o time ganha mais dinheiro. Então ninguém quer ficar, ninguém quer perder posição. Então, gente, essa última rodada promete, vai ter torcedor assistindo um olho na televisão, o outro no rádio, outro no celular para acompanhar os resultados. Por quê? Só para trazer um spoiler do que a gente vai trazer para você amanhã. O Santos recebe o Cruzeiro, certo? No mesmo horário vai ter Vitória e São Paulo, Internacional e Red Bull Bragantino. O Santos não pode perder, ou seja, um empate ou uma vitória garante a equipe na elite. Se o Santos porventura perder, se o Santos porventura empatar, na verdade, o Vitória vencendo o São Paulo, eles ficam iguais na questão da tabela, né? Vou pedir para o Vini colocar para a gente a classificação de novo, só para a gente entender um pouco melhor. O Vitória ganhando vai a 45, o Santos empatando a 45. Só que olha aqui no saldo de gols,
Santos tem -8 e o Vitória -18. Então, se o Vitória ganha e o Santos empata, o Vitória teria que ganhar de 11-0 do São Paulo para, quem sabe, chegar próximo do Santos e rebaixar. Já o Internacional com 41 enfrenta o Red Bull Bragantino, ou seja, a vitória de extrema importância para o time internacional, porque ele não ultrapassa o Santos, mas ele chega no teto, ou seja, ele chega na 15ª posição. Então, gente, vai ter muita emoção nessas rodadas e a gente vai trazer tudo para você quando definir a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque, olha, gente, é muita emoção. E assim nós encerramos a segunda edição do Seu Últimas Notícias, a primeira edição do Últimas Notícias desta quinta-feira. Eu falei da segunda edição porque hoje ela vai ser um pouquinho mais cedo. Devido ao ato solene em homenagem ao empreendedorismo, o Seu Últimas Notícias da segunda edição vai entrar mais cedo, às 5h30 da tarde, com mais informações da Casa de Leis e da nossa Rainha das Serras. Você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, só você pesquisar TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você, se cuida, até mais. Tchau!